Salve, salve, correnteiros! Hoje, quem está aqui nos estúdios Contra a Corrente Podcast é o meu amigo Rafael Teodoro, mais conhecido como China. Eu vou contar aqui um pouquinho da história deles. Entrei aqui no Instagram da história dele. Eu entrei aqui no meu Instagram e tô vendo. Ele é cofundador da agência On. Ele é publicitário, social media e designer esportivo. Daí, eu já separei aqui uma questão para poder falar com ele. Em primeiro lugar, Rafael, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui, prazer que é um amigo já de uma longa data, né? A gente estava sempre junto, claro, sempre conversando lá no clube. E eu achei interessante trazer você aqui para você contar um pouquinho do seu trabalho, que está cada vez crescendo mais nas redes sociais e você está cada vez viajando mais também por causa disso, né? Com certeza. Rafael, qual é a importância hoje para um esportista, principalmente sendo ele novo, desconhecido, do marketing digital, da influência digital na vida desse futuro esportista que pode ser um grande sucesso, né? Inclusive, assim, eu acredito que a carreira do marketing digital direcionado para o esporte é justamente isso, né? Você criar mais um ídolo, né? Exatamente. Bom, primeiramente, queria agradecer o convite. Pô, é uma honra pra gente. Acompanho o seu podcast, tem várias personalidades do ramo gastronomia, do marketing, da advocacia, então me sinto honrado e lisonjeado de estar aqui também, né? Mas, enfim, vamos lá. Então, hoje em dia, eu acredito fielmente que, assim, não adianta você ser bom. Você tem que parecer bom. E como é que você hoje parece bom também junto com o seu trabalho, né? É na internet. A internet hoje ela é muito importante. O Instagram, um site, suas redes sociais todas alinhadas, tem um canal no YouTube. Propriamente no marketing esportivo, que eu trabalho mais com os atletas de tênis, que eu sou ex-atleta, depois a gente vou discorrer sobre isso. Uhum. É necessário ter um Instagram alinhado com o seu esporte, porque não adianta você ser bom, você tem que parecer bom. Então a gente trabalha fielmente nisso, alinhado, para que outras pessoas consigam ver o jogo do atleta, consigam ver aonde ele está jogando, aonde ele vai, aonde ele vai jogar os próximos torneios, a próxima gira, né, que a galera fala. E com isso, qual é o objetivo disso? É a gente atrair seguidores e, consequentemente, parceiros de marcas que vão apoiar o trabalho do atleta, porque nem sempre é aquele negócio do patrocínio, né? Sim, por enquanto tem a sorte, né? O pai banca um atleta até onde ele dá. Tem muito atleta bom que não consegue, ainda mais o tênis, que é um esporte caro. Sim. Né? Tá entre ali golfe e pismo ali, ele é muito caro. Tá para high society. Exatamente, tá ali. Então, tem que ter a rede social. Então, a gente faz um Instagram profissional, um Instagram comercial pro atleta, né? Toda uma equipe que ele semanalmente ele posta vídeo treinando, o que ele come, uma parte do funcional, que nem sempre é na quadra, 2h30 por dia. Ele treina na academia. Então, cada item desse vai fazendo com que o Instagram seja profissional e outras marcas queiram contratá-lo para ajudar no custo, que é muito caro. Viagem, alimentação. Muitas vezes um atleta ele não viaja somente sozinho, ele vai com fisioterapeuta, porque eu chamo que é uma equipe, o treinador, fisioterapeuta, muitas vezes psicológico, né? Tem que ter um psicólogo também. Então, tudo isso a gente trabalha nesse quesito para fazer com que ele consiga um apoio nas redes sociais. Consequentemente, mais seguidores e mais visibilidade. E aí você vai criando aquela teia, né? Você vai crescendo cada vez mais. É verdade, porque assim, se uma pessoa hoje em dia, ela tá querendo fazer sucesso, independente da área que ela tá, eu acho que não ia fugir, o esportista não ia fugir dessa regra de hoje em dia. Se você não tem uma rede social, você não existe. Exatamente. Você pode ser muito bom no que você faz, mas se você não divulga isso, ninguém sabe que você existe. Né? Você tocou no ponto-chave. É como se fosse assim, uma potência presa numa bolha que ninguém consegue abrir, porque ninguém nem sabe que aquela bolha existe. Então, o esportista, assim como qualquer pessoa hoje em dia, ele precisa também mostrar o seu dia a dia, mostrar o seu empenho, né? Porque ali ele também ganha patrocínio, ali pode ser que as portas comecem a se abrir para ele, né? Os Exatamente. clubes vão prestar atenção nele. Então, e a sua parte aí de administrar isso, qual seria a sua responsabilidade, assim, mais ou menos?
A minha responsabilidade é dar mais visibilidade aos seguidores. Como que eu faço isso? A gente trabalha com temas pertinentes da atuação do jogador. E nem sempre é somente o jogador. A gente trabalha muito com academias de tênis, por exemplo, né? Que muitas vezes você cria uma baita infraestrutura, só que você não consegue atrair leads, né? Clientes para poder fazer as aulas e tudo mais. Então a gente trabalha mostrando, fazendo um anúncio patrocinado, né? Que o anúncio patrocinado do Instagram, ele sai daquele orgânico, daquele mundo, né? Que é muito difícil você concretizar alguma venda. Ele fura essa bolha, né? Exatamente, mas tem que saber fazer. Tem que saber fazer. Não pode sair falando assim, senão você vai pro Brasil inteiro, né? E você, eu montei uma academia de tênis em Niterói, mas, pô, tá chegando gente de Goiânia querendo saber valores, né? E com o atleta a mesma coisa, né? A gente segmenta ali pela área dele. Basicamente ali, se o atleta é de São Paulo, mais ou menos ali, porque tem muitas marcas parceiras que não tem um capital de giro muito forte, mas podem apoiar o atleta ali no começo, né? Muitas vezes qualquer apoio no começo é muito importante. Exatamente, tem atletas juvenis que dificilmente você vai ser contratado pela Nike, pela Adidas, mas, poxa, uma marca de roupa ali, regional... Sim. Pô, já é uma ajuda. Isso é de grande valia para um atleta. Mas você não tem ideia. Degraus, né? Exatamente, é o primeiro degrau. Então, essa é a minha responsabilidade ali, né? Junto com o meu sócio também. Eu tenho um sócio que, pô, me ajuda pra caramba. E aí, juntos, a gente começa a trabalhar essa parte, né? Parte para fazer ele com que ele seja visto, para ter uma notoriedade na rede social e, consequentemente, ganhar mais seguidor. E, quem sabe, fazer um Media Kit, né? Que você tem que ter, geralmente é em inglês, porque no Brasil tem pouquíssimos torneios de tênis, né? Meu segmento é muito nichado, né? Por exemplo, é marketing esportivo para tênis. Então, para a galera que não sabe o que é nicho é o segmento do segmento. Então, vou dar um exemplo, eu gosto sempre de exemplificar para ficar mais fácil. Porque com certeza vai ter alguém que vai assistir, que vai se interessar e querer saber como é que é o procedimento. Exatamente. Nicho é o segmento do segmento. Por exemplo, eu tenho um restaurante, um exemplo, né? E aí, eu já estou no segmento de alimentos, mas o meu restaurante é para vegetarianos. Isso é nicho. Né? É o segmento do segmento. Na minha parte de designer, é o designer esportivo voltado para o tênis. Porque eu sou formado em publicidade, mas eu comecei atuando lá pelo designer, né? A gente aprende aí um pouco na faculdade. E aí fui gostando, fui me aprimorando um pouco mais. E eu vi que designer esportivo voltado para o futebol era milhares de pessoas. Mas era muita gente. Mas não tinha ninguém. Então eu sou o primeiro. Não tem ninguém que faça somente de tênis, que entende. Entendi. Né? Pro seu nicho. Pro meu nicho, exatamente. Então eu fui ali meio que o pioneiro e aos poucos eu tô desenvolvendo as minhas metodologias e tudo mais para ajudar outros atletas e outros clientes. Rafael, e quando tem menor na parada? Porque geralmente o esportista novo, ele geralmente é menor de idade e a estrutura para um menor ela é mais complexa, né? Ela é bem mais complicada, tem que tomar cuidado. A gente não fala diretamente, muito, muito dificilmente a gente fala diretamente com o atleta, a gente fala sempre com os pais, né? Mas tem os pais que é muito coruja, principalmente se for atleta feminina, não, tem que tomar cuidado com isso, tem que tomar cuidado daquilo. Então a gente sempre... Todos os nossos conteúdos a gente trabalha com 100% de antecedência, a gente passa 1, 2 meses antes para aprovar, tudo mais, né? Nem sempre dá, porque, por exemplo, a gente tem uma viagem programada para tal, tem um torneio tal, mas aí ela ganhou e ganhou outro jogo. Então, tem que postar que a gente ganhou. Sim, né? sim, tem que mostrar a vitória. Tem que mostrar a vitória, tem que fazer uma artezinha, ó, ganhou primeira rodada, segunda rodada, horário tal, bota o link do jogo para quem não puder assistir. Então, mas tem sempre um cuidado, a gente fala muito com os pais, né? E pouco com o atleta, a não ser que os pais deem autonomia pra gente, ó, tá com você que manda, eu confio e tudo mais, mas a gente tem sempre essa precaução, né? Tem que tomar cuidado, tem que falar sempre com os pais, porque é eles que tomam a decisão final, eles que estão bancando. Sim. Então, tem casos que os pais vão juntos, assim, de repente, dependendo do lugar, assim? Ou geralmente vai só o mesmo atleta contigo? Não, eu geralmente não viajo com o atleta, a gente não viaja. Geralmente o atleta ele viaja com um grupo de jogadores do mesmo estado. Sim. Né? Tipo, aqui no Rio de Janeiro é a FETES, Federação de Tênis do Estado do Rio de Janeiro. Bom saber. Aí eles viajam em van ou então de avião. Então essa federação que dá essa estrutura. Isso, vai com um técnico, vai com um fisioterapeuta geral. Se precisar de um psicólogo, tem tudo na equipe? Porque às vezes você está indo com Nem sempre, nem sempre. Geralmente a equipe é mais enxugada, de repente, quando as pessoas porque vão... é tudo muito caro também. Né? Exatamente. E nossa parte é edição de vídeo. Quando tem algum torneio aqui no Rio de Janeiro, em Niterói,
a gente até vai tirar umas fotos, faz uns vídeos, mas para fora assim do Rio a gente não vai. Sim. Mas essa federação, né, fundação. Isso, federação. Mas ela é bem estruturada também e ela deve mandar o material, né, que vocês precisam. Não, ela não faz essa parte. Eu peço primeiramente pro pai ou então para um outro atleta, filma, não sei o quê, pequenos takes assim, né, porque o nosso trabalho era mais para arte. Sim. Né, a edição de vídeo é mais quando a gente está ali próximo, né? Que a gente consegue fazer, a gente leva o nosso material. Então a gente consegue o trabalho é você transformar aquilo tudo em produto e botar esse produto na Isso, exatamente. É bem marketing mesmo, né? Propriamente apaixona, né? É bom, é bom. Aí você vai vendo que aquilo não tem barreira, não tem limite e vai vendo ideia nova. E a gente vai viajando e vai criando umas ideias, sempre discutindo. Eu gosto muito de sentar, assim como a gente está agora, assim, e debater ideias. A gente fala umas ideias sem pé nem cabeça, mas que no final faz sentido. Não, e é aí que nasce uma boa ideia, né? Aí que nasce uma boa ideia, exatamente. É verdade. Brainstorm, né? Exatamente. Eu acho que a gente vive fazendo brainstorm. O tempo todo. O tempo todo. E chega uma hora que a luz acende. Opa, eu posso ganhar dinheiro com isso. Opa, isso aqui tem uma luz no fim do túnel. É o bom que você vai ganhar dinheiro e o legal também que você está ajudando, né? Você está ajudando a alguém concretizar seu sonho. Isso é muito legal. E é muito gratificante você ver, por exemplo, na parte da minha agência, com o meu sócio, a gente trabalha mais marketing voltado para profissionais da área da saúde. Então, ver, um cara super foda no trabalho dele, um dermatologista muito bom, um exemplo, né, hipoteticamente, mas ele não consegue converter no Instagram. Sim. E conseguir, através das nossas técnicas de leads e tal, que é nada, não existe, eu acredito fielmente que não existe um passo a passo. Assim, a gente tem um segmento, mas cada um de forma personalizada. Sim. De acordo com cada pessoa. Né? Porque tem pessoas que gostam de falar mais, tem pessoas que não gostam de aparecer. Eu acho que cada um tem seu estilo. Cada um tem seu estilo, então a gente tem que se adaptar de acordo com as particularidades de cada cliente. Sim. E ver começando a ter pessoas querendo agendar, pessoas seguindo. Isso é muito gratificante, isso é muito positivo. Isso é legal. Eu tô olhando aqui também uma coisa que dentro desse direcionamento aí que você falou. Por exemplo, você influencia... você com a sua arte bem feita, você vai influenciar a percepção de um atleta, né? Mas você também pode influenciar a percepção de médicos esportivos. Também. Né? Porque às vezes é o que acontece com o atleta, porque às vezes o médico tá ali, e ele tem lá a clientela dele e tudo, mas se ele abre para essa questão, ele aumenta também tanto o conhecimento que ele tem da especialidade dele, como ele mesmo na rede social como médico, né? Isso abre duas portas. Claro, com certeza. O médico ele fica mais livre, ele começa a ver, né? Ele tem umas percepções diferentes, ele começa a se soltar um pouco mais quando ele conhece esse mundo do marketing, mundo da mercadologia, tradução, né, do marketing. Isso. Médico, fisioterapeuta, todos os profissionais da área da saúde, profissionais da área da saúde que são muito importantes ali para essa parte esportiva, né? Exatamente. A gente consegue concatenar os dois. Bom, aí o foguete ele dispara, né? A gente conseguiu unir um atleta com um profissional da área da saúde, professor de educação física, por exemplo. Isso. Que também é de suma importância, fundamental. Tem que ter, né, na equipe, né? Tem que ter, com certeza. Porque ele que treina, né? Um atleta bem estruturado. Tem o coach. Tem o coach, né, que é o treinador. Que é o treinador mais voltado para o tênis. E tem um personal trainer ali que ajuda na parte física, na parte de recuperação muscular. Porque todo atleta tem muita lesão. Sim. Né? Então tem que ter essa parte que é fundamental também, para que ele consiga ter uma carreira mais longeva, né? Conseguir jogar até os 37, 38 anos, mais ou menos, por aí, que é um atleta que dura mais ou menos. Então a Agência ON, ela está praticamente fazendo essa administração aí do esportista e dessa equipe médica toda. Na realidade, é o esporte e a área de saúde. Então, lá é mais na parte da área da saúde, vou te contar por quê. Isso é até uma história interessante. A pandemia, ela foi boa e ruim pra gente. Para todo mundo, foi boa e ruim. Exatamente. O que aconteceu? Eu e meu sócio, a gente se conhece desde molequinho, na época da escola, aí quis o destino que ambos fizessem publicidade e juntos a gente se encontrou num determinado momento da vida e, vamos criar uma agência de marketing, né? E vamos pegar cliente, vamos fazer design, criar logotipo, logomarca, manual de marca, essas coisas, e vamos botar pra frente. Sim. E a gente abraçava o mundo. Só que quem abraça o mundo não abraça ninguém. É verdade. Se você quer pegar cliente de A a Z, você não vai conseguir focar em ninguém. Eu sempre pensei dessa forma, mas na época a gente não pensava dessa forma. Então, ali, fevereiro, março de 2020, a gente tinha muito livraria aqui pelo centro de Niterói, cafeteria, né? Coisas assim... Pequenos negócios. Pequenos negócios, mas assim, que discrepantes um do outro. Sim.
quando veio a pandemia, o que as pessoas primeiro cortavam o gasto? Com essas coisas. O marketing. É, exatamente. É a primeira coisa. Então, pô, Rafael... vou divulgar pra quê? Ninguém pode fazer nada. Exatamente, não pode sair para comprar, não pode fazer... Muitas empresas não tinham site. Pra fazer esporte, não podia fazer nada. Exatamente. No começo não podia. E aí começaram a cortar. Poxa, infelizmente vai ter que cortar esse gasto por causa da pandemia, tá vendo aí? Vai dar... E com isso a gente foi perdendo cliente. Foi perdendo um, foi perdendo outro, foi perdendo terceiro, quarto, e a gente tava assim, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Aí sobrou muito poucos clientes e uma cliente nossa era médica. E na época o CRM aprovou a telemedicina, a teleconsulta. E ela fazia muito dinheiro na pandemia. Ela começou a fazer muito dinheiro. Por isso que tem um lado bom. Exatamente. Aí ela falou assim, por que vocês não focam na área da saúde nesse momento? Ela falou isso pra gente. Né? Porque eu tô fazendo muita consulta. Porque muitos idosos, né? Ela atende, né, o público bastante da terceira idade. E aí ela trocou essa ideia com a gente, assim, rápido, de forma informal pelo WhatsApp. Eu falei, opa, por que não? Né? Sabe-se lá quando essa pandemia vai acabar? Sim. Ninguém sabe, não tinha Coronavac, não tinha nada de vacina. Era começo do começo. Foi logo depois do carnaval ali, março ali, né? E... Então, vamos apostar. Fiz um curso, me especializei, comecei a ler livros de marketing voltado para a área da saúde, né? Na época até nem tinha muito, ainda falava ainda de e-mail marketing, na época era 2007, 2008 os livros que eu comprei, mas fui me adaptando, fui entendendo. E aí a gente criou essa agência, ela começou a nascer, né, a Fênix, né? Sim. A partir daí, e aí a gente focou para profissionais da área da saúde. A gente atende hoje nutricionistas, médicos, dentistas, professor de educação física, todo mundo que trabalha, fisioterapeuta, mais voltado para a área da saúde. E o meu pessoal no Instagram, no meu Rafael Schiner, é mais voltado para o designer esportivo. Mas eu consigo unir os dois assim, porque sempre tem, né? Dá pra fazer. Exatamente. Então, e a maioria dos atletas juvenis que vem falar comigo, geralmente os pais são médicos, alguma coisa assim, que aí eu já faço esse gancho. Já até facilita e você faz o link, né? Exatamente. Nesse estilo. Legal. Então, o papel do designer esportivo na construção de uma identidade visual forte, você já está dizendo aí mais ou menos, né, como é que se quebram essas pedras aí, né? Já está dando mais ou menos o direcionamento. E as estratégias de engajamento, elas são muito particulares, né? Sim. Como é que você lida com isso? Porque você precisa também ser um pouco psicólogo, né? Você precisa ter uma anamnese, você precisa ter um estudo de quem você que tá chegando para você, porque é a pessoa, mas é um produto. Exatamente. Você tem que transformar aquilo em produto. Tem que transformar aquilo em produto. Você tem que entender as necessidades, as limitações. Os desejos, vontades, necessidades. Como é que é o seu esquema dessa anamnese com o possível cliente? Tá chegando ali, você vê que de repente é um menino e tá chegando ali com um bom potencial. Mas ele não entende nada do que ele tem que fazer. Ele só sabe, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ser bem rápido, jogar muito. Ele só sabe jogar muito. Ele vai precisar de uma pessoa que faça toda a estrutura dele. Como é que você pega uma pessoa dessa que chega totalmente crua para você e, assim, faz de conta que chegou aqui agora? Como é que você faz? Sim. Primeiro eu tento conversar com ele, ter uma reunião, se eu conseguir presencial, ótimo, melhor ainda. A gente já vai vendo como é que ele se comporta, a linguagem corporal dele, isso é muito importante. Se não der, eu tento sempre via online, né? Mas querer ver o rosto dele para saber se ele consegue falar, se ele tem uma boa dicção, se ele gosta de se mostrar, né? Porque tem atleta que não gosta de e tem atleta que ama aparecer, mas quando perde ele não quer falar com ninguém. Então a gente tem que saber mesclar isso daí, porque a gente precisa mostrar o resultado. Todo mundo quer ver, todo mundo quer acompanhar. Então eu tento sempre fazer com que o que ele gosta de filmar. Eu dou uma olhada no Instagram dele. Nos stories, em destaque dele, tem muito vídeo dele batendo, jogando. Pô, já é um ponto a se observar. Ele gosta disso. Já mas tem material, tem pouco da parte funcional. Tem pouco da parte de alimentação. Muita gente gosta de ver a rotina de um atleta. Então, eu costumo falar sempre assim, o feed do Instagram ele é composto por 3 grids. Sim. Né? Então... Aí você está dando a estratégia. Né? Basicamente, sim. Que eu fico vendo assim, mais ou menos, o que ele gosta. Ele gosta de postar vídeo treinando? Então esse vai ser um ponto primordial. Se ele gosta de aparecer, então vamos botar ele para aparecer. Tira um dia de tarde e abre uma caixinha de pergunta, por exemplo. Né? Porque a galera gosta de perguntar o que você precisa fazer para você virar profissional? Como é que foi seu primeiro ponto na ATP, que é a Associação de Tenistas Profissionais? Né? Então a galera gosta de saber sobre isso.
gosta de entender, então por que não aparecer? Ah, mas eu não gosto de aparecer muito. Não, tudo bem. Então a gente já trabalha mais a nossa arte. Você manda todo o material que você tem pra gente, foto sua. Ah, China, ganhei hoje. Tô aqui em BH jogando um torneio. Ganhou de quanto? XY. Então a gente posta XY. Ele não gosta de aparecer, tudo bem. Aí a gente cria já uma persona, né, através do script dele, e aí sim a gente vai montando. Se a pessoa gosta de aparecer, a gente faz mais vídeo fácil pra quem perguntando, gosta de aparecer. fica muito mais fácil. Ele mesmo grava o vídeo, ele mesmo Exatamente, chega na pede, rede social e faz. você recebeu um convite para jogar um torneio lá em Salvador, por exemplo, pô, faz um vídeo agradecendo, né, a equipe, porque pô, se você receber um convite é porque a galera quer te ver jogar, então mostra a cara, faz isso, mas se não der, a gente cria um textinho também, lógico, sempre ele aprovando, a gente cria um texto genérico e ele bota a cara dele, né, se for de menor, aí geralmente já é o pai que já ajuda, não, tira isso, coloca depois, mas basicamente é isso, a gente sempre tenta ver e ter sempre a empatia, né? A capacidade de se colocar no lugar do outro, saber entender os desejos e as necessidades dele, porque ele está contratando um serviço, né? A gente vende um serviço, não um produto, e que esse serviço seja personalizado. Nunca a gente colocando as nossas vontades em cima dele, sempre trabalhando junto, para que ambos possam achar um denominador comum e assim, sem atrapalhar a carreira dele, lógico que o foco dele é na quadra, a nossa ideia é ajudá-lo, né, a conseguir patrocinador e tudo mais, dessa forma mantendo um alinhamento saudável entre ambas as partes. Basicamente é isso. A estratégia é muito boa até, muito boa, muito coerente. Tanto é que você tá trabalhando com isso. Né? Quando chega, eu não sei se já aconteceu contigo, às vezes chega um profissional novo que ele joga ali, ele joga bem, só que ele nunca teve grandes pretensões com isso. Estou dando aqui outro exemplo, que é para a gente raciocinar um pouquinho. Aí, por influência, de repente, da família ou de alguns amigos, fala, pô, você é muito bom, você tem que jogar, você tem que ser profissional, não sei o que lá. Aí a pessoa não se leva a fé, apesar dela jogar bem. Você já pegou algum caso assim, de você ter que conversar com a pessoa e fazer ela entender que ela tem condição, que ela tem capacidade? Já. Tem muito atleta que ele tem muito talento, treina, mas não quer ser profissional. Ele só quer por hobby. Ou então jogar até um nível X. E muitas vezes ele não quer e a família que quer. Então isso é um caso complicado, porque, por exemplo, o pai é atleta. Sim. Jogou tênis a vida inteira. Mas nunca foi profissional, mas o sonho dele era ser profissional. É igual a mãe de Messi. Pois é. Ele quer viver o sonho no filho. Isso, exatamente. E aí espelha no filho o sonho dele. Isso. Aconteceu com vários atletas que não querem, só querem jogar, querem... porque acontece... Eu sei que eu sou muito bom, eu sei, mas eu não quero ser profissional. Isso, exatamente. Então tem muitos atletas que chegam ali 18, 19 anos, tem um nível de tênis bom, treina legal, mas não é o sonho dele. Sim. E por que ele treina até os 18, 19 anos? Porque ele vai pro college nos Estados Unidos, que ele consegue uma bolsa integral pelo esporte, que é mais ou menos o objetivo desse. Então esses atletas, quando o pai vem falar comigo, né? Não, faz o marketing do meu filho, porque, pô, ele é bom, olha os vídeos dele, manda um monte de vídeo do filho, assim, apaixonado. Sim. Eu falo, pô, mas é o sonho dele, ele quer, ele tá disposto a abdicar, porque eu sempre falo o seguinte, quando você quer ser um atleta profissional, e eu tentei ser e não consegui, se você vende a sua alma pro diabo. Eu acredito. Você começa a jogar ali com 8, 9 anos, até 12, ainda é recreativo. Dos 13 aos 18... Já você mais... perde totalmente a sua adolescência, a sua infância. A sua vida real. Você não brinca. Festinha de 15 anos? Não tem. Não existe. Vai pra quadra treinar. Você treina de segunda a sexta, 8 horas, igual trabalho. E sábado e domingo, se você não tem nada, você tem torneio pra jogar. Isso para adolescente é muito ruim, né? É muito ruim. A gente tá no Rio de Janeiro, Marquinhos. Rio de Janeiro é praia, é sol, é trilha. Por isso aqui é muito difícil você tirar um tenista daqui. Né? Você vê que tem muito em São Paulo. Santa Catarina teve um boom depois do Guga. Florianópolis ali. Mas aqui no Rio de Janeiro é muito difícil. Tá tendo agora o João Fonseca, né? Você deve ter ouvido falar. Já. Tá 58 do mundo, tem 18 anos. Furou a bolha, né? Saiu um pouco. De vez em quando um fura, né? De vez em quando aparece. Exatamente. Mas é o primeiro carioca, assim, que chegou ali, que tá mostrando que tem esse fogo, né? Que os tenistas estão todos, pô, agora vai. Dá tempo ao tempo, tem 18 anos, nada de comparação com o Gustavo Kirten, mas
é por aí. Mas ele tá no caminho, né? Ele tá no caminho, entendeu? E ele tá preparado para isso. Tá preparado para isso. Inclusive, ano passado, ele ficou nessa de ir para os Estados Unidos pegar uma bolsa integral para estudar ou tentar o profissional. E muita gente acaba indo pela primeira opção, que é o college. Tá tudo bem, tá certo, tem que estudar. Tenista tem que estudar também. Não é só, com 13 anos eu vou estudar por apostila e pronto. Não, eu acho que tem que manter um estudo, porque se você não conseguir chegar lá, né, é muito difícil, não é fácil. Carreira de esporte profissional, como eu te falei, vende alma pro diabo. E se você não conseguir, você perdeu sua adolescência. Então é um caso muito sério. Porque você perde a adolescência e você não ganha nada com aquilo. Você não ganha. Você desistiu. Exatamente, você não ganha nada e aí. Fica uma lacuna ali que isso vai dar um problema emocional. Exato, fica um gap, né? Fica vazio, você perde muita coisa da tua vida. Com 20 anos você já tem várias lesões, cheio de dor, tá igual eu aqui, cheio de dor. E faz parte, entendeu? Mas quando, voltando aqui pra gente não viajar muito. Sim. Quando um pai busca isso e eu vejo que é o sonho do pai, geralmente já converso, né? Porque não é o sonho dele. Então, não adianta a gente querer botar o nosso sonho na frente do garoto. Deixa ele viver a vida dele. Se ele quiser, depois, eu me formei na faculdade, eu vou... Sei lá, não é isso que eu queria, eu quero voltar e dar aula de tênis. Quero montar um Instagram profissional para ser professor de tênis. Aí, ok, ótimo, a gente trabalha nesse segmento também. Que aí a gente consegue ajustar, mas não pro profissional. Isso é muito pessoal do atleta. Sim. Né? É difícil a gente conseguir enxergar isso, mas quando a gente enxerga, eu sou bem sincero com os pais. Né? Não dá pra gente colocar os sonhos deles. Por mais que eles queriam, eles se espelham nisso. Não, meu sonho é que meu filho seja profissional, investe a carreira dele inteira, mais de quase 1 milhão nesses anos todos. Porque é caro, né? E não consegue. Aí fica com todo o material, aquele monte de raquete velha, mochila, bag, tênis, de tudo quanto é marca. Serventia. E às vezes até a pessoa olhando para aquilo tudo dá até uma grande tristeza, né? O pai fica muito. Conheço vários aí que me vê na rua. Sim, investimento. Mas aí volta naquele lance lá, né? Eu investi numa coisa que eu queria que fosse do jeito que eu queria, só que não é. Né? Isso é mais comum que a gente imagina. Porque o papo tem que começar dentro de casa, né? Tem que começar. Você tem vontade. Assim, se você for estimular, você tem que saber estimular. Porque o estímulo do pai. Eu acredito assim, a paixão, aquela coisa, né? Porque de repente, como você falou, tem vários casos que o pai joga muito bem, então ele espelha aquilo no filho, que ele não se profissionalizou, mas ele pode fazer isso pro filho dele. Então ele se vê um pouco. Existe isso. E só que ele parece que ele se apaixona tanto por aquilo que ele não vê que o mais importante é justamente consultar o filho para saber se esse também é o sonho dele. E muitas vezes ele não consulta. Não consulta. E ele vai direcionando. Ele vai direcionando. Ele banca a carreira do... né? Vai manipulando. Ele banca a carreira do garoto inteira, paga a viagem, vai para lá, vai para cá, e o garoto joga desmotivado. Não treina direito, só para agradar, porque é isso que ele sabe fazer. E aí ele tá perdendo a infância dele. Ele podia estar fazendo outros esportes, quem sabe, às vezes não é o tênis, às vezes é judô, às vezes é basquete, às vezes é qualquer outra coisa, mas o sonho do pai não, quero tênis, quero ver ele nos melhores estádios. E não é. Mas hoje em dia, isso aí sempre vai acontecer, mas hoje em dia isso ainda é muito forte ou você já pega mesmo as pessoas que têm a consciência que querem isso? Ainda é muito forte, mas a gente já tem começado a segmentar, a filtrar um pouco mais. Né? A gente já está vendo atletas que já estão despontando, que já tá no ranking, porque você precisa estar no ranking da FETEST, que é a Federação de Tênis do Estado do Rio de Janeiro, e da CBT, Confederação Brasileira de Tênis. E aí, se a pessoa já está ali top 10, top 15, juvenil ali, já é um garoto que ele quer. Né? Ele já está ganhando dinheiro com tênis, ele já entendeu da importância que ele tem ali para o esporte. E aí é o sonho dele, já tem uma certa consciência. Geralmente isso é mais com 12, 10 anos, até ali que o pai fica ali pagando aula, fazendo... injetando dinheiro no moleque, e ele muitas vezes a gente vê que não tá nem aí pro esporte, né? Mas joga bem, mas pelo simples fato do pai ter colocado ele ali no começo, né, da idade dele, porque quando você é bem jovenzinho, né, até 10 anos, você aprende tudo fácil, né? Idioma. A cabeça tá frescona, né? Tá fresca, o corpo ainda tá em desenvolvimento. A gente tem focado mais nesses atletas, mas agora, particularmente, eles têm vindo até mim, né? Através dos meus designers, tem muito atleta mais profissional. também, né? Exatamente. Eu tenho até
tem meses que eu não consigo nem atender. Imagino. Alguns atletas, porque realmente é muita arte e essas artes demanda, que eu faço não é algo de 1 hora, demora 3, 4 dias. Cara, quem trabalha com arte, quem trabalha com internet, parece que não consegue respirar, cara. Exatamente. E tem aquele negócio de arte 1, arte 2, arte 3 final, arte 3 agora vai. Porque é uma sequência de coisas. E às vezes você deixa ali um espaço porque você sabe que tem que ter uma coisa, mas que você ainda não sabe, ainda não tá completa a ideia na tua cabeça. Exatamente. Isso acontece comigo. Eu edito muito vídeo, né? O Gui edita também, mas eu às vezes eu gosto de editar vídeo de noite quando já tá muito silêncio. Então, depois de meia-noite. Eu também gosto de trabalhar de madrugada também. Eu sou dessa turma. O WhatsApp ele não fica tocando. Não, aí ninguém mais, tá todo mundo dormindo. Nada, não tem nem barulho na rua. Nessa hora, minhas ideias. Sim, mas com isso, teve um dia, assim, eu tava dormindo sempre depois das 3 da manhã. E teve um dia que eu tava aqui amarradão, sozinho. Falei assim, engraçado, eu comi ainda agora, tô ficando com uma fome. Quando eu vi, cara, assim, eu comi ainda agora, era 9 horas. Era 4h20 da manhã. Eu falei assim, lógico que eu tô com fome, eu não tô dormindo, tô acordado, tem esse tempo todo aqui, que a gente se distrai, aí vai vindo a ideia, aí você vai viajando naquele negócio. Aí você, quando vê, fala assim, cara, eu tenho uma ideia muito melhor do que a que eu tive, isso aqui vai ser muito melhor para esse tipo de trabalho. E isso acontece com todo mundo que mexe com criação, né? Exatamente, e o tempo vai passando. A gente nem percebe. Sim. Né? Se a gente gosta do que a gente faz, a gente nem percebe. É isso aí, não percebe. Você tocou num ponto interessante, isso me lembra. Quando eu comecei no design esportivo, uns 3, 4 anos atrás, eu fazia muita arte. Eu tracei uma ideia assim, eu quero ficar conhecido. Mas como é que eu vou ficar conhecido? Eu vou começar a criar arte 0800 para atletas profissionais. Eu vou tentar contactá-los para que eles postem e me marquem. Era isso a minha ideia. Comecei a fazer muita arte para alguns tenistas profissionais, alguns até que eu conheço da minha geração, que era mais fácil chegar, já tinha WhatsApp e tudo mais. Aí eu criava arte, pegava as fotos no Instagram, pegava as melhores. E nem sempre as melhores são as primeiras que estão ali. Sim. Guarde essa informação criptográfica na tua mente. Vou voltar. Pegava várias fotos, pegava no Google e olhava no perfil dele, aí ela atrás, pô, essa aqui tá batendo, ele vibrando, tá animal. E cada foto representa, tem muito coração nessa foto, vou pegar. Eu fazia arte. Você procurava a energia da foto. A energia da foto, exatamente. Você tocou no ponto. Pegava a arte, pegava as imagens, pegava várias. Eu gosto de trabalhar sempre que você vê o meu Instagram, tem vários o mesmo cara, mas várias posições jogando. Eu gosto, quanto mais foto pra mim, melhor. Sim, eu quanto mais conteúdo aqui, melhor. Aliás, eu não gosto de trabalhar só com uma. É muito bem feito. Ele não dá aquela doideira visual. Você vê que é uma coisa harmônica. Eu vou te explicar do grid do Instagram que eu não esqueci. E aí eu pegava a arte, eu trabalhava a imagem, que isso já demora. Eu trabalhava o fundo, a textura, o texto, porque texto tem inúmeras tipografias que você tem que usar. Para nome é uma, para título, para cabeçalho, para desenvolvimento. Fazia o trabalho inteiro de uma semana. No caso, demorava até mais. Demorava 15 dias na época que eu estava engatinhando nesse processo. E também era tudo muito novo para você. Porque assim, você sabe o que você quer. Aí você tá ali procurando. Às vezes não tem nem muita intimidade com o aplicativo que você está mexendo. Exatamente. Tava começando no Photoshop. Isso. Terminava a arte, entregava pro cara, pro atleta. Aí ele falava, pô, Rafa, China, ficou irado. Só que eu não posso postar, porque eu já não estou mais com esse patrocinador. Lembra que eu pegava as melhores que eu achava e olhava lá atrás? Pô, isso acabava comigo. Que trabalheiro, o trabalho ficou lindo. Aí a camisa do cara tinha uma logo tal, ele já não tava mais, porque ele acabou de fechar com outra marca. Aí eu não acredito. Aquela foto perfeita e ela passava a não ter nenhum valor. Exatamente. Essa raquete eu não tô mais usando. Falei, como assim você não tá usando? Não tô, eu não posso postar. Porque o meu patrocinador não exige que eu possa postar. Então, era um trabalho em vão. Todos esses foram um trabalho em vão. Só que a gente vai ficando cascudo, a gente vai aprendendo isso. Hoje eu converso, os atletas vêm falar comigo. Você faz a anamnese. Exatamente. Hoje os atletas vêm falar comigo e eu peço as fotos. Só quais fotos você mais gosta, né? Porque o que acontece? Tem alguns clientes que são chatos também. Né? Eles pedem 1001 alterações. Falo, qual foto você quer? Eu tenho essas 3 que eu mais gosto. Então, já é do patrocinador atual. Só que aí eu chego, faço essas mesmas fotos. E eles vão lá e falam, tem como fazer com isso aqui? Pô, você não me mandou essa. Mas aí começa. Eu Exatamente, você entende. Acho que todo mundo que mexe com marketing já teve um cliente assim. Não, e o pior, tem algumas pessoas que querem fazer collab. Sim. Por exemplo, aí eu faço a arte,
eu uso a paleta de cor certinha, escala CMYK, tudo certo, que isso é muito importante. Paleta degradê, eu crio a tipografia. Tem gente que, eu quero colocar uma frase que eu gosto, tudo posso naquele que for um exemplo, né? Pô, é um tipo de fonte, não é, uma fonte caixa alta, é uma fonte mais cursiva, é aquela mais retilínea, mais afinada, né, que eu chamo de afinada. Os efeitos que eu gosto de colocar são raios, uma fumaça, umas pedras, um balão explodindo. Eu gosto de colocar, eu vou viajando, como você falou, meia-noite é minha área de criação. Aí o cara, gostei, mas tem como mudar pra essa cor? Aí eu mudo pra cor, já não fica... já dá aquela engasgada, mas tá bom. Posso colocar uma outra fonte? Eu gostei mais dessa fonte aqui, mas uma fonte de título, uma fonte de uma frase. Aí, cara, visualmente, não tá bom, mas o cliente ele não vê isso. Mas aí, o cliente assim é chato demais. Exatamente. Porque ele fala assim, tá lindo, o mais é que vem pra te ferrar. O mais é o pior. Papo porque assim, ele fala que tá lindo, que é pra você não ficar chateado com o que ele já vai te pedir. Exatamente. Aí, a partir de 5 alterações, tem que cobrar um burburinho a mais, porque senão já começa... porque aí vira abuso também, né? Exatamente, não. Tem que ter. O cliente que faz isso, ele faz isso quanto mais mente. Tudo que você mandar pra ele, nenhuma ele vai aprovar logo de cara. Eu adorei esse aqui, nada, tá pronto. Nada. A gente já sabe de cor. Parece que fica querendo assim, eu sei que você sabe, mas eu sei mais do que você. Parece que vira uma competição. Coisa de doido. E aí ele muda a arte inteira da maneira dele, né? Nosso objetivo é atender a necessidade do cliente, mas você pediu um toque, não vai ficar legal. Não, mas eu quero ver como é que vai ficar. Eu falo, tá bom. Aí ele fala, ficou lindo, depois de 10 alterações. Ficou horrível, né? Para o nosso olhar mais crítico, um olhar mais clínico, não míope, ficou horrível, ficou fraco, ficou esteticamente, não ficou atrativo, não atrai atenção quando você bate e olha no Instagram. Ficou pobre, né? Ficou pobre. E quer fazer collab, né? Postagem colaborativa. Meu amigo, eu não vou colocar essa arte no meu perfil. Porque isso aí não vai ser legal para você. Não vai ser legal. Se ele quiser colocar... Aí um outro profissional, esse cara fez isso. Exatamente. Aí você que fica mal. E aí a gente tem que conversar com o cliente para tentar fazer com que ele deixe na nossa mão, que a gente nos dê autonomia para poder trabalhar. Que aí sim o trabalho fica bacana. E aí, por que eu falei do feed do Instagram? O feed do Instagram ele é composto por 3 grids, né? Quando eu penso num atleta, até no meu mesmo, o meu é um exemplo disso. A gente sempre tenta postar conteúdos diferentes, com pilares acima de 3. Por quê? Para um não ficar embaixo do outro. Um exemplo fácil. Sempre gosto de dar exemplo. Uma selfie. Sim. Uma foto de corpo inteiro. E uma paisagem. Um exemplo. Depois, quando você vai postar a próxima selfie, vai ficar uma embaixo da outra. No Instagram. Isso visualmente fica feio. Não fica esteticamente muito bonito. Então a ideia é sempre ter 4 a 5 temas, né? Um Reels, um exemplo, por atleta, né? Um Reels treinando na quadra. Uma selfie dele casual, um domingo, que é onde o atleta menos treina. Uma foto da sua refeição. Um vídeo dele fazendo físio, treinando, funcional ali. E aí você já tem 4. Então você nunca vai ficar uma embaixo da outra. Né? Se você olhar o meu perfil, você vê que nunca tem uma arte embaixo da outra. Ele é sempre retilíneo. Tem o feed xadrez, que aí é XY. Um exemplo, né? Dá pra você fazer também. Tem uns que são mais a partir daí de 4 a 5. Então isso deixa a página limpo, harmônica, fica limpo. Você vê que aqui, mesmo que a pessoa que não entende, você consegue analisar isso de uma forma mais clean. Fica um pouco mais esteticamente bonito. Isso é atrativo, isso a gente trabalha pro atleta. Não é só, ele jogando. Mas ele só bate aqui. Por que ele não tem uma foto batendo aqui? Ele sacando, né? Um vídeo dele jogando. Porque a galera gosta de ver vídeo batendo. Então, posta. Mas aí depois, uma alimentação dele, uma foto de um prato dele comendo, porque a galera gosta de ver, a galera tem curiosidade. Às vezes a pessoa joga, ela tá treinando ali, ela tá jogando, ela ainda não tá no profissional, mas ela tem uma pessoa que ela tem simpatia de seguir, que gosta do trabalho da pessoa, e ela vai se interessar muito pelo que ela... Claro. Por quem essa pessoa que ela admira se alimenta, qual é a alimentação dessa pessoa, para ela fazer alguma coisa parecida. Claro. Né? Porque ali ela já tá se baseando numa coisa que é de sucesso, né? Que é para... Todo mundo se baseia, todo mundo tem um ídolo, né? No esporte ainda... Às vezes, ainda que não seja ídolo, que às vezes é uma pessoa nova, mas que seja uma pessoa que você admira muito o trabalho dela.
né? Então você já vai se espelhar, porque a gente se espelha em quem a gente admira. Isso aí é óbvio. Fato, né? fato. Agora, quem não entende de toda essa engenharia que o marqueteiro faz, percebe de uma outra forma. Por exemplo, eu estou olhando aqui o seu Instagram. Existe uma harmonia. Então, o que a gente, sem entender de marketing, o que a gente percebe no seu... Eu entendo, mas assim, vou falar... O que aqui dá para perceber? Que é harmônico, não é aquela coisa que embaralha teu olhar. Você continua a querer ficar vendo. Se você olhar, também tem um preset. Preset é um estilo de cor, né, que é usado para ficar mais homogêneo o feed. Sim. Né? Tem um feed mais praieiro, né, que é mais ou menos o meu ali, quando eu não estou postando nada de trabalho. Tem um feed mais green, verde, a galera que gosta mais de natureza. Né? Tem um feed mais de marketing, mais de influenciadora digital, inclusive a minha esposa, né, ela trabalha como influenciadora digital, então ela tem um feed... Depois eu vou te passar. Tem um feed mais voltado para isso. Tem vários segmentos, né, pilares que dá para seguir, que dá para fazer o Instagram ficar harmônico. E tem a parte do atleta também, porque eu gosto de trabalhar com feed acima de 4, porque tem muita coisa que pode ser trabalhada. Então, isso é muito importante. Você vê que até a pessoa que não tem muito conhecimento nisso consegue ver e entender, pô, legal, dá para você passar um tempo ali olhando, né? Você rola para baixo. É verdade. E o que eu estava pensando aqui é o seguinte, às vezes o próprio atleta ele não tem consciência disso. Porque ninguém é obrigado a entender de marketing dessas estratégias, né? Tanto é que a gente estuda muito para isso, né? Então, mas o que acontece? Às vezes ele nem, logo de cara, assim, ele nem vai nunca pensar nisso. Ele vai pensar nisso quando ele já virar realmente um profissional que entender como é que as coisas acontecem. Porque o que acontece? Isso aqui é o seu book, que era o de antigamente, né? O fotojornalismo. Fotojornalismo, né? Behance. Isso. Então, o que acontece? A pessoa que está de olho em você, no seu trabalho, principalmente esses olheiros esportivos, eles entram no Instagram e vê essa coisa harmônica aqui, isso já é um ponto muito positivo. E, às vezes, não é nem logo de cara consciente. Mas você vê um negócio tão harmônico que o seu olhar gosta de olhar aquilo. Então você vai ter um pouco mais de interesse de ver. Exato, você tocou num ponto interessante. Não é consciente. Não é consciente. Isso é neurociência pura. Quem não conhece. Exatamente, é neurociência pura. Eu gosto sempre de dar um exemplo também, fugindo um pouco do esporte, que é o McDonald's. Sim. Por exemplo, o McDonald's, a cor interna dele é amarela. E por fora, assim como Burger King, Bob's, tal, é vermelho. Sim. A psicologia das cores ela é muito interessante. O amarelo é uma cor que o ser humano ele repele. Ele não gosta de ficar num lugar que é totalmente amarelo. Porque não gosta. Ele tira a sua harmonia, o seu equilíbrio. Exatamente. Você fica muito agitado. Eu já fiz curso de cores também. A cor amarela, ela é muito... Ela tira a gente da nosso alinhamento, dos chakras. Você quer ver o amarelo ser terrível dentro de uma casa? Num quarto de bebê. Num quarto de bebê. Nunca pinte o quarto do bebê de amarelo. Sim, ele fica agitadíssimo. Agitado demais. Exatamente. Então, no McDonald's, tem alguns tons amarelados por dentro. E por fora é o vermelho, que é a cor da fome. Sim. Todos os fast foods são vermelhos. Que é o que atrai a fome. E a cor do desejo, né? Ela te traz o desejo de querer alguma coisa. Não é a fome orgânica, é a fome psicológica. É a fome psicológica. É a neurociência, a fome emocional, exatamente. Então... Porque a fome orgânica, ela não tá nem aí pra sanduíche. É o que tiver que você vai comer que você tá com fome. Exato. É quando o hormônio começa a bater aqui no estômago da barriga. Aí. Que aí é engraçado fome. Que ontem, até o nutricionista que veio aqui, ele falou... Quando você tiver vontade de comer, você sentir que está tendo necessidade de comer, você se faça uma pergunta. Essa minha fome é orgânica ou é psicológica? Aí você pensa, o que eu queria comer agora? Qualquer coisa que tiver, porque eu estou com fome, ou não, o que eu estava querendo era uma pizza. Aí você vai ver que não é fome orgânica. Quando você pensou num alimento... Quando você escolhe o que você quer comer, a fome não é orgânica. Ela não é orgânica, ela passa a ser emocional. E aí... Tudo isso é muito bem pensado. Você atrai com a fome emocional. Pô, tô com vontade de comer um hambúrguer hoje. Olha para aquele McDonald's, aí vê aquela logo meia vermelha, meia amarela. E você entra num local... te dá um impulso de ali. Eu já quero comer mesmo, isso aí é uma delícia. Exatamente. É rapidinho. Você vai, entra lá. Aquele papel, quando você pede um Big Mac, por exemplo, ou qualquer outro, aquele papel
tem algum conteúdo ali sim, textual. que forra a bandeja, o que forra a bandeja, exatamente. Tem uns textinhos ali. Sempre ali tem uma brincadeirinha ali, uma historinha. É bem estratégico que, se você olhar e ler certinho, é o tempo mais ou menos muito aproximado de você comer um lanche com o refrigerante e a batata frita. Por quê? Porque ali é rotatividade. Sim. Ali é diferente. Você não pode demorar muito. Você não pode... Ali vai, come, vai embora. Por quê? Tá a cor amarela dentro. Né? A coloração amarelada. Então faz com que a gente não queira ficar ali diferente do Starbucks, por exemplo. Quero sentar ali, vou ligar meu notebook, pegar um café, vou ficar ali 2 horas trabalhando. É diferente. Lá, não. Então você tem o tom amarelado, aquilo ali foi feito justamente. Acabou de ler ali, você já tá acabando o teu lanche. Você não tem mais o que você fazer ali. Porque ninguém vai ficar vendo pessoa entrando e saindo. Entra e sai danado. Então entra e sai. Então tudo isso é muito estrategicamente bem pensado. No Instagram é a mesma coisa. Pro atleta é a mesma coisa. Tudo a gente tenta trabalhar. São N coisas que o mercado do marketing trabalha que muita gente não enxerga. Até porque é um mercado puramente prostituído. Né? Tem muita gente que vem e oferece o mais barato, é muito mais barato, e a pessoa acaba optando pelo mais barato. O barato vai sair caro, O barato sempre sai caro. Né? E traz dor de cabeça. Muita Agora, coisa. olha só, quem tem visão, Muito Rafael, bom, cara. quem tem visão vai perceber que essa aula que você está dando aqui cabe para qualquer coisa. Basta você adequar. Muita coisa. Mas isso é para quem tem visão. Então, assim, você está dando uma expertise aqui de graça. Você tá dando um ensinamento seu que você penou para aprender. Foi. Nossa, porque a pessoa quem estuda marketing e isso não é só em faculdade, você aprende fazendo no dia a dia e você acaba adquirindo o seu estilo. Exatamente. E o seu estilo não tem preço. Assim, você até precifica ele, mas o seu estilo não tem preço, porque o seu estilo é seu, né? Então, aquilo foi criado por você, por cada célula sua de sensorial. Então, assim, essa expertise você vende ela. Só que, assim, talvez não tenha uma outra pessoa que pense nunca tem alguém que pense exatamente que nem a gente, né? Tem pessoas que pensam parecido, né? Com nuances parecidas, mas isso também é bom porque enriquece, porque tem muitas sociedades que dão muito certo porque no brainstorm ou no bate-papo ali acontece, às vezes você fala uma coisa, eu tô falando outra, e você fala, mas não é bem isso, aí a gente começa a conversar, até que cabe. Vai chegando no comum. E quando você vê, você criou mais uma estratégia. E essa estratégia, de repente, ela não cabe só no esporte, cabe em outra coisa. É um mundo que não tem limite. É um mundo, assim, eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? E como você falou, quando junta 1, 2, 3, o conhecimento ele não se divide, ele multiplica. Exatamente. E juntos a gente pode chegar num denominador comum e mais forte e criando novas ideias. Exatamente. E como você também tocou num ponto que eu acho pertinente falar, que é a faculdade. A faculdade, ela te explica a teoria, mas a vivência é somente na prática. A gente vai aprendendo, e isso vale para você, jovem, para todo mundo. Quer começar? Comece, mas mão na massa. Não é somente a teoria. Eu vou fazer um curso. Tá, beleza, e aí? Não, mas eu tô meio assim. Não, começa, cara. Começa. Vai com o que você tem. Eu quero fazer um podcast, por exemplo. Pô, vai com o que você tem. No celular, não interessa. Pode ser o celular, uma geração já mais antiga, mas começa assim, que aos poucos você vai ganhando terreno, você vai criando, você vai aprendendo. Eu, no começo, não sabia que tinha patrocinador, né? Que tinha que cortar. Então, eu fazia a arte inteira, minha arte foi pro lixo. Hoje eu já sei muita coisa. Sim. Muitas coisas assim. E assim a gente vai crescendo. Mão na massa. Põe na prática tudo que você aprendeu e segue o rumo. Erra muito mais, né? É um mercado de erro, mas erro e acerto, até que você vai ficar acertando mais do que errando. Isso aí que você falou é importante pra caramba, e ontem também foi debatido aqui a beça com o psicólogo e o nutricionista. A gente estava batendo um papo sobre isso, das pessoas quererem começar, mas elas acham que sempre não estão prontas, ou não têm competência suficiente, Sempre. ou assim, quem sou eu para fazer um negócio desse? Se sente inferior, né? E o legal é você começar. Então, assim, às vezes você quer fazer um podcast, vamos dizer, no caso aqui do podcast. Mas eu só tenho celular. Começa com o celular. Mas, poxa, eu vejo uns estúdios que tem um monte de coisa. Cara, começa. Começa. E o mais legal de tudo... Não tem aquela trend, primeiro você começa e depois você melhora? Exatamente, isso que eu ia falar. Por quê?
vai chegar mais à frente, isso acontece comigo também. Às vezes a gente está meio travado, nem todo dia a gente está assim com o raciocínio rápido, às vezes a gente está meio lento e tudo, mas o negócio flui. E quando você olha para trás e você vê os primeiros programas que você fez, fala assim, nossa, que merda, que luz horrorosa, nossa, como eu estava falando um monte de né toda hora, assim, toda hora que eu falo também isso, todo mundo fala, e às vezes a gente fica sem saber o que vai falar e some uma palavra. Cara, todo mundo é assim. E você olhando para trás, vendo seus primeiros programas, se você ficar com vergonha dos primeiros programas, é sinal de que você está no caminho certo, que você avançou. Excelente. Porque se passa um tempão e você olha para o seu primeiro programa e fala, nossa, maravilhoso, tem alguma coisa errada. para com isso e faz outra coisa. Sentir vergonha nesse lado é positivo. É totalmente positivo. Totalmente. É igual quando a gente vê foto antiga nossa. Geralmente a gente gosta mais da atualidade, né? Então é sinal que a gente deu uma evoluída. A gente está evoluindo. Comece, esse é o recado. Põe a mão na massa, não tenha medo de errar. Cara, não tenha medo de feedback. Crítica construtiva são sempre bem-vindas. Né? Porque olha só, crítica sempre vai ter, negativa, principalmente de família, às vezes dos amigos mais chegados, eles criticam, sabe? Então, assim, se você quiser fazer alguma coisa, dá uma de doido, sabe? Mete o louco, vai lá e faz, porque vai chegar uma hora que todo mundo que duvidou de você vai começar a falar assim, caramba, o cara é bom, ele não desiste não, ó, e tá ficando melhor. E pronto, você não precisa da aceitação de ninguém. Não precisa, vai lá e faz. E o que você fizer, pode ter certeza que alguém vai assistir e vai falar que é o máximo aquilo ali, que era aquilo que ela queria consumir. E, de repente, você já começa a virar uma pessoa que vai ser, tipo, uma referência. Exatamente, vai ser uma referência para outra que está ali assistindo. Né? Eu acho que isso começa com todo mundo que faz muito sucesso, né? Porque ninguém chega já totalmente famoso, a não ser que seja artista. Mas você não é conhecido. Os influenciadores de internet, eles chegaram ali que nem a gente, cara. Eu tenho 10 seguidores, às vezes só tenho uma curtida no vídeo, e é assim mesmo. Daqui a pouco passa um ano, você já tem 1000 seguidores, ou até mais. O meu primeiro vídeo, que eu achei que ia ter, 100 visualizações, já passou de 2000. Bacana. É o primeiro. Assim, não é o meu primeiro podcast, mas, eu fiquei um ano sem fazer e voltei a fazer. E eu gosto de botar temas que sejam relevantes, de interesse público, justamente por isso, que são os cauda-longas, né? Porque qualquer pessoa, quando pesquisar um tema que entrar a thumb do meu podcast, alguma coisa ali vai chamar a atenção dela, sabe? E por isso que eu gosto de fazer de vários papos diferentes. Não, e isso é sensacional. Sendo tem muita importante e relevante, para mim já está de bom tamanho. Eu quero muito trazer as pessoas aqui tem muito que tem alguma coisa de legal para falar. Tem muito conteúdo. Isso vai ajudar alguém que está assistindo. Claro, e bom. Atualidades em geral, gastronomia que eu vi, direito. Vai de tudo. Eu vou fazer um também de religiões, cara. Bacana. Eu vou fazer. Eu já estou aqui pensando, já fiz 2 convites. Já fez o convite, já sabe, então. Eu quero mais 2, mas isso aí vai ser eu vou botar nas redes sociais depois e quem quiser saber aí, tem que ficar vigiando meus stories aí. É muito legal. É muito legal porque a gente consegue ter... Todo assunto relevante é interessante. Todo assunto relevante é interessante. A gente aprende muita coisa com o podcast. Cara. Cada podcast a gente consegue extrair algum assunto que a gente pode trazer para o nosso trabalho. Independente de ser marketing ou não, qualquer coisa. Se você prestar atenção, se o tema te tocou em alguma coisa, assiste, cara. Assiste. Eu sou assim, eu assisto vários podcasts, vários. Tem uns da minha preferência, o estilo que eu gosto mais. Mas assim, se aparecer alguma coisa que aquela thumbnail me tocou, alguma coisa que está escrita, eu vou ver. Porque eu quero saber como é que foi aquilo me tocou. Então, eu quero saber aonde que me tocou e os fundamentos das pessoas que estão ali conversando para saber como que elas chegaram a tais conclusões. Isso enriquece muito. Porque dali você pode pensar uma coisa. Eu concordo muito com isso, gostei muito. Ou então, assim, não tem nada a ver comigo. Realmente, é totalmente avesso ao que eu penso. Você se posiciona, é legal pra caramba. E aquilo te enriquece. Enriquece, a gente tem novas ideias a partir dali. Sim, cara. A gente tem novas concepções, a gente aprende alguns movimentos que a gente ficava ainda tímido para fazer. Até hoje eu fico. A gente aprende, por exemplo, eu vi um do chefe
né? Pô, ele explicando da hospitalidade, né? Do seu podcast. Do Igor. Do Igor. Igor é meu amigo de muitos anos. A gente fez publicidade junto. Bacana, Comunicação bacana. social na Estácio. E ele falando da hospitalidade atrelada com a alimentação. Gente, assistem esse podcast. É muito interessante, de verdade. Do chefe Igor Maurício Barreto. Igor Maurício Barreto. Você aprende muita coisa ali, cara. É um conteúdo rico. E ele ensina, ele fala da época do Clube Med. Isso aí, ele tem uma história de vida muito boa. É muito legal. Ele é muito divertido. E a gente. E ele botou a mão na massa. Ele chegou e fez. Na mesma academia até hoje. A gente é amigo de muito tempo. E ele é vizinho também, mora aqui perto. E a gente tá sempre junto na academia. Cara, quando ele chega lá, a nossa academia é como se fosse uma grande família, né? Todo mundo conversa um pouco, ele sempre tem um papo maneiro, interessante. Ele é muito divertido, muito gente boa e é um cara que tem um coração muito grande. E esse tipo de pessoa que a gente quer ter por perto, pessoa que conversa. Conversar com ele é enriquecer. É enriquecer. Você aprende alguma coisa. Isso é muito positivo, é muito gratificante. Você ter pessoas assim. E fora os outros que eu também assisti também, pô, sensacional. É muito. Você aprende muita coisa ali. Aprende, cara, aprende. Você aprende com a vivência do outro. A gente aprende com a vivência do outro. Eu adoro o podcast. Porque, assim, às vezes a gente não sabe o que fazer, a gente tem uma ideia e às vezes a gente acha que a nossa ideia ninguém teve. Várias pessoas já tiveram essa ideia e algumas executaram a ideia do jeito que você queria, mas não sabia que podia, que era uma ideia meio que louca na tua cabeça. Falei assim, como que eu vou fazer um negócio desse? Aí, quando você conhece alguém que fez exatamente aquilo que você pensou, cara, olha só... Essa pessoa nem sabe que você existe, está te dando maior força. Isso é bom demais. Eu lembro, você falou nisso, me lembrou do nome da minha agência, que é a Agência On. Mas a Agência On... Eu acho que tem tudo a ver, tá sempre ligado, cara. Exatamente, estamos sempre ligados. O slogan é, por quê? Qual é a nossa ideia? Publicidade, geralmente você pensa numa luz. Isso. Né? Então você ligou alguma coisa. Então você contrata a Agência On para ela te dar uma luz. Exatamente, para acender essa luz aí. E aí essa foi a ideia. A gente demorou muito para achar o nome, cara. Impressionante, né? A gente tinha duas ideia. letrinhas, mas que ficaram perfeitas. Ficaram perfeitas. A Agência On, estamos sempre ligados. Muito e a bom. ideia por trás disso é a luz, é a lâmpada, né? Que Sim, você contratar a gente para te dar luz na tua vida. Isso, a lâmpada significa isso, clarear o teu pensamento, o teu caminho, né? Ou seja, é a nova ideia. É eureka. A gente tinha até uma logo que era uma tomada. Que era uma tomadinha assim, né? Que ela era vermelha e ficava amarela. Por quê? Porque geralmente o cliente ele vinha com uma dor e a gente precisa limpá-lo. Então ele vinha vermelho, quente, nervoso. Aí ele ia degradê, ia ficando amarelo, porque ia acalmando e tendo a luz. Só que isso para fazer camisa, era muito difícil na gráfica. A gente fez uma mais minimalista também. Isso para fazer na rede social é mais fácil. É mais tranquilo. E aí a gente voltando com essas ideias para o esporte, eu acho importante porque geralmente quando a pessoa começa, ela é muito nova. Ninguém começa um esporte, assim, a não ser que seja um hobby diferenciado, mas não com esse intuito de competir. Geralmente quem entra com o intuito de competir, entra cedo, né? E essa pessoa que entra cedo, ela não sabe nada disso. E muitas vezes ela não vai entender o trabalho, ela não vai perceber. Por isso que tem gente que fala assim, eu não gostei da cor, não gostei disso. É porque ela não entende que cada coisa ali tem um significado. Cada fonte tem um significado. Foi o que você falou. Uma para título, uma para subtítulo, uma para rodapé. Cada coisa tem... Para thumb. Isso, para thumb. Porque cada coisa tem que ter o seu impacto. Você não pode botar o impacto errado onde não precisa ter... você não pode botar o impacto onde não precisa ter. Né? Uma fonte estraga a arte. Uma fonte errada estraga a arte. A gente sabe disso. Mas o leigo não sabe. Não sabe. Então, por isso que ele contrata a gente. Se der autonomia, a gente decola, né? Isso. Aí ele tem que entender também que quando ele se mete, ele não pode fazer collab. Porque se ele se meteu e mudou tudo que o profissional fez, o profissional não pode entrar naquela collab porque vai ficar mal para ele. Porque outro profissional vai olhar aqui e falar assim, eu não acredito que esse cara fez isso. É claro que tem algumas ideias que são até pertinentes, são até aceitáveis, mas só de que quem tem, é minoria. De quem minoria. Que tem um olhar para aquilo. Agora, do 100% leigo, não vai ajudar nunca. Às vezes tem cliente, eu quero fazer... eu tenho uma academia de tênis, né? E eu quero montar uma arte para o primeiro torneio que vai ter aqui. Um exemplo, Niterói Tênis Clube. Porque a arte do torneio que vai ter, é isso que vai ser o chamariz pro seu olho. É igual foto de comida. Isso. Caramba, eu fiquei com vontade de comer aquilo.
E quando a pessoa gosta de algum esporte, se ela vê a arte perfeita para aquele esporte, ela vai querer comprar a entrada para ir. Porque acontece, a pessoa já quer, ela já olhou com aquele olhar de fome, ela falou, eu quero consumir isso. Exatamente. E aí você tem eu quero a cor laranja e roxa. Eu falei, tá, ok, me manda sua logo. A Niterói Tênis Clube, verde. Eu falei, por que você quer laranja? Vai destoar. Laranja e roxo, não tem nada a ver. É um exemplo assim, e muita gente, o cliente quer, mas ele não sabe nem por que ele quer, porque ele acha bonito. Mas não é assim, pô, sua academia... E roxo não tem nada a ver com esporte. Nada a ver, e quer, não, porque eu gosto, e assim, pararapandu. Pô. E aí muda tudo e não fica legal, né? E acaba não atraindo pessoas para jogarem o torneio, e aí não vende tanto... Consequentemente, não ganha tanto dinheiro. Porque né? a pessoa ela não entende e ela não percebe que aquilo ali é um chamariz igual como uma boa foto de uma boa comida. É muito difícil a pessoa ter uma ideia que seja boa, seja positiva. O leigo nunca vai ter. Não. Tem gente que às vezes tem um bom olhar para as coisas e você conversa com a pessoa e fala assim, caramba, essa pessoa tem razão em alguma coisa. Sabe? Às vezes ela dá um toque sem saber que deu, mas é porque ela tem uma visão. É difícil de ter gente assim, mas tem. É difícil. Não, e tem. Quando tem é ótimo, a gente até agradece. Né? Sempre tem a minoria quando tem uma ideia. Não, acho que eu gostei mais dessa foto desse lado aqui. Porque, e às vezes passa despercebido, pô, aparece mais a logo da camisa que eu preciso mostrar. Falei, pô, é verdade. Dá pra alterar, que às vezes não dá. Sim. Né? Tem umas fotos que, pô, o rosto não ficou muito bom, não ficou nítido. Né? O boné ficou pro lado. Mas às vezes dá, né? Então a gente tenta sempre ajustar, mas sem sair do padrão. Sim. Que a gente tenta seguir, que seja harmônico, que seja bonito, porque uma arte ela envolve muita coisa, né? Mas o principal é a harmonia. É a harmonia, isso. sempre. Porque se não tiver... Se você ter harmonia... Não é arte. Se não tiver harmonia, não é arte. A harmonia não é. A harmonia ela trabalha em conjunto com seu estilo de vida. Porque ali tem uma coesão de tudo, né? É cor, é imagem, é posição, é tudo, é luz. Olha o tanto de coisa que tem numa arte que ninguém entende. É luz, A pessoa, foto. tirou essa foto, tá, mas essa foto ela tá no lugar certo, na luz certa. E a sombra, né? Você tem que botar a sombra. O atleta vai ficar voando na arte, ou então você vai colocar a foto de um hambúrguer, tá, mas e a sombra na mesa? Então ela fica ali flutuando, só que ninguém enxerga isso. A gente enxerga. Cadê a sombra? Não, e a tem gente que botar... enxerga e aquilo ali meio que morde a gente. A gente olha e fala assim, isso aqui tá faltando coisa. Exatamente. Essa foto não tá boa. E saber onde colocar. Porque, por exemplo, eu tô aqui, né? Tem uma luz aqui na minha frente. Então, se alguém tirar uma foto minha, já vou olhar de onde veio a luz. Sim. Se veio aqui do lado, se veio daqui, se veio de frente. Então, a sombra, ela tem que estar congruente com da onde vem a luz. Sim. Muita gente, a galera fala, não gostei dessa sombra, tira aí. Não, ela vai ficar voando. Não, bota pra trás. Não é. Depende da foto. Ela tem que ser coerente. A foto foi tirada numa quadra outdoor, quadra indoor, tava chovendo, tava de tarde. Tudo isso eu levo em consideração para criar uma arte bonita. E para ficar o mais real possível. O mais real possível. Esse é o padrão de qualidade, né? Quando fica quando o cliente aceita do jeito que eu quero e tudo mais, aí ele posta, muita gente vem, tem um retorno, tem um feedback positivo, quer fazer, acha bonita, pede referência, gostei muito da arte que você fez pro atleta tal, tem como fazer uma igual? Eu falo, igual não faço, mas eu faço parecido. Sim. Né? Porque cada arte é uma arte. Vou fazer com o meu estilo de mostra. Cada arte é uma arte, eu não faço nunca igual, quando eu não copio arte de ninguém. Eu vou pegando exatamente, vou pegando as minhas ideias e vou trabalhando a partir dali. Uma ou outra eu faço um ajuste, claro. Gostei dessa paleta de cor. Ok, então essa eu vou manter. Né? Mas aí as fotos dele geralmente são diferentes das fotos do atleta. E aí eu tento ajustá-las para ficar mais ou menos parecido. Para aí sim você ter uma arte semelhante, mas não igual. Sim. Você trabalha mais em casa ou você vai direto para a agência? Eu trabalho em casa. A gente não tem agência tudo home física, office, né? tudo home office. Então, assim, o lugar que você mais frequenta na sua casa é o seu escritório. Com certeza. Madrugada. Eu imagino. E é os melhores horários, né? Eu imagino isso também, porque me qualifico da mesma forma. Rafael, e a gente trabalha muito mais, né? Do que se a gente Só que trabalhar... é um trabalho silencioso que as pessoas não veem. Nem um pouco. Assim, o meu trabalho, a pessoa vê quando está pronto o episódio. Só que quando o episódio está pronto, a pessoa acha que foi só aquilo ali.
Existe uma edição, existe filtros que você tem que colocar. Corte, edição. Por mais que seja um estúdio que tenha luz, você tem que complementar. Por exemplo, eu não acendi essa luz aqui, mas eu tenho uma forma no computador, lá no aplicativo, de suprimir isso aqui. Entendeu? E quanto tempo, em média, mais ou menos, você leva para editar um vídeo para ficar pronto? Depende. Porque eu assisto ele todinho enquanto eu tô fazendo as edições. E às vezes eu preciso dar uma paradinha, porque meu telefone toca. Então, assim, não tenho como te dizer. Geralmente, quando eu começo, assim, para te dar uma prévia, se for uma coisa rápida, um podcast de 1 hora, se for uma coisa rápida assim, que o papo vai fluindo, que eu não sou de ficar editando no meio. Se errar, esquecer, é bate-papo. Isso aqui não é jornalismo. Deixa livre, né? Eu acho que tem que ser o mais natural possível, porque as pessoas gostam de verdade, né? Então, assim, vai indo umas 2 horas. No mínimo, quando não tem problema nenhum. Porque tem certas coisas que às vezes eu gosto de editar, porque às vezes a gente fala alguma coisa que não cabe. Às vezes a gente está ali no calor da hora falando alguma coisa e tudo e não cabe. Então, para não criar problemas, eu gosto de fazer editado. Tenho previsão também para fazer ao vivo, mas mais para frente. Por enquanto é melhor ficar assim, eu acho mais seguro, a gente ainda está começando, né? Isso é só uma ideia para você falar para todo mundo que, em média, 2 horas de trabalho por fora. Para uma hora de vídeo, 1 hora. Então, pense só no tanto de trabalho que tem aqui. Não é só a gente vir aqui e falar e tá pronto. Não, é muita coisa. Por trás tem muita coisa. Porque assim, você então, valorize o trabalho. Cara, não é só aquilo. Eu, para poder chegar na conclusão da qualidade de imagem, nossa, eu e o Hugo, a gente ficou um tempão vendo qual filtro que seria. Não é um filtro só. Não são só tem 2. mais, então? 3 filtros em cada programa. Sabe? Então, assim, a gente faz uma renderização de altíssima qualidade para a imagem ficar o melhor possível. E tanto é que eu gosto tanto, a gente tem tanto esmero na hora de fazer isso, que eu não admito assistir nenhum episódio meu no celular. Sempre tem que ser na TV grande. E eu assisto todas as quintas-feiras os episódios novos em casa. Assim que sai. Assisto, como se eu fosse... que eu não, assim, eu sei tudo que tem ali, mas quando a gente assiste na televisão grande, é diferente. E eu tô assistindo com olhar crítico. A imagem tá boa? Ficou legal esse... Às vezes você sempre atento a pequenos detalhes, pequenas mudanças. Às vezes você faz uma gravação, você esquece de puxar uma cortina, de acender uma luz, alguma coisa assim. E aquele erro que você tá vendo, às vezes as pessoas nem percebem. Mas aquele erro te incomoda tanto que você fala assim, você nunca mais esquece daquilo, sabe? Então é bom, a gente vai aprendendo. A partir do próximo podcast, a cortina vai estar sempre fechada, aberta. E às vezes não ficou fechada direitinho, apareceu uma fresta, alguma coisa, sabe? Então, mas pessoal, às vezes as pessoas nem percebem, mas o meu olhar é muito crítico. Isso aqui é só uma palhinha de quanto trabalho a gente tem, então valorize o que a gente faz, valorize o nosso trabalho, porque aqui tem investimento, aqui tem sabedoria, aqui tem qualidade técnica, tem aparelhagem, né? Com microfone, tem é tudo uma estrutura. Isolamento acústico. Tem isolamento acústico direto. Se quiser trazer um cantor aqui, pode soltar a voz. Bateria aqui, que eu acho que não incomoda nem no outro quarto do lado, não incomoda. Não, com certeza. Eu acho que realmente não tem problema nenhum. Então, assim, a galera só vê o produto final. Voltando lá no nosso assunto, a pessoa que contrata um profissional, ela tem que saber que o profissional ele vai quebrar a cabeça para te entregar um produto bonito e pronto. Não é fácil, não é rápido, porque a gente vê o negócio pronto, a gente acha, tirou a foto, tá aqui. Não é assim. Né? E quanto mais nova a pessoa mais imatura, que é normal, a pessoa não é nova, não tem conhecimento das coisas ainda, ela tem que dar valor a essas coisas, tem que começar a pensar já nisso. Porque assim, se você está contratando um profissional que vai mexer, ainda mais assim, ela vai ter a autonomia de mexer em tudo seu para criar a sua imagem. Então a sua imagem é você, cara, é o seu maior bem. Né? Então, assim, tem que ser uma pessoa não é lembrado. Exatamente. Tem que ser uma pessoa de confiança, que você converse com ela, sinta firmeza no trabalho dela, para você relaxar. E não pense que é fácil e nem que é rápido, porque não é, nem fácil nem rápido. Então, quando o profissional te der uma ideia, cara,
aceita a ideia. Você pode até conversar, bater um papo para ver se entra alguma ideia nova e tudo, mas vai na base que o profissional está te dando, que não tem erro. Vocês podem depois é só ir lapidando, né? Mas é basicamente isso. E voltando aqui, porque o nosso papo ele tá fluindo, hein? Eu quero só falar com você um pouquinho também de autossabotagem. Entra aí nesse assunto aí, porque às vezes a gente acha que um excesso de perfeccionismo é fundamental, mas às vezes esse excesso também pode ser a gente se sabotando. Claro, com né? certeza. Achando que não tá bom o suficiente e tá. Muitas vezes o perfeccionismo ele pode atrapalhar um pouco. Quando você é muito perfeccionista, você passa a ser uma pessoa um pouco chata. Chata. E você sofre muito com isso. Porque você fica chato, as pessoas se afastam de você um pouco. Isso. E você acaba sofrendo depois. Nunca tá bom. Geralmente é um problema nosso. Nada satisfaz. Porra. Então a gente tem que ter uma certa paciência, porque quando a gente faz um trabalho de designer, tem muita alteração. Mas é muita alteração mesmo. O primeiro que a gente manda para o cliente, a gente sabe que vai ser o primeiro de 20. Geralmente. Só que também cabe a nós pensar um pouco. Por exemplo, tá bom, será que não tá? Será que dá para caprichar mais? Tem que ser um pouco minimalista. Menos é mais. Às vezes você emperequeta toda a arte e ela fica com muita informação. Por causa do excesso de perfeccionismo. Vou colocar uma bolinha de tênis aqui no canto. Aí na outra eu vou colocar uma fumaça saindo, o atleta saindo no meio da fumaça. Mas embaixo eu vou colocar uns raios. De cima eu vou colocar uns raios. Embaixo eu vou colocar... Quando você vê, a arte está toda modificada. Virou uma super produção. Vira uma suruba. É verdade. Fica feio, esteticamente. Fica pesado. Né? Então a gente tem que ser um pouco minimalista. Menos é mais. Sim. Menos é mais é a frase assim do designer que ajuda muito. Ela cabe em qualquer lugar da vida. Cabe menos em é mais. Qualquer lugar. Qualquer lugar da vida, ela é perfeita, hein? Em qualquer colocação. Então o que eu faço? Eu tento sempre olhar. Eu tô fazendo a arte, eu fico ali 2, 3 horas ali, madrugada, fazendo. Acho que eu terminei. O que eu faço? Saio do meu quarto, vou pra sala, bebo uma água, respiro um fico 5, 6 minutos respirando, vou na janela, abro, olho as estrelas, aí eu volto. Quando eu volto, muitas vezes eu vejo coisas que eu não estava vendo, eu estava cego ali. Porque você precisa respirar um pouquinho. Pra que essa fonte? Pra que mais aquilo ali? Não, eu vou tirar. Pra que colocar um desfoque aqui? Já tem um desfoque no fundo, já tem aquela base. Já tá sólida. Então eu tiro, eu vou tirando. Esses 5 minutos, 6 minutinhos que você dá é o tempo pré-lapidação. Você vai lá e respira para lapidar o negócio. Eu respiro e dou aquele tchan final. O salzinho. O salzinho, então aquele... Mas é verdade. Tem que ter. Isso pra mim é fundamental. Eu tenho que sair um pouco do meu local de trabalho, eu tenho que respirar, beber uma água, ir no banheiro, lavar o rosto, jogar uma água gelada. É bom, às vezes, até tomar um banho. Tomar um banho, exatamente. Tomar um banho. Pra aí sim, quando eu voltar, eu vou olhar... Renovado. Renovado, eu vou olhar diferente. Vai sim. Eu vou olhar completamente diferente daquela arte. Aí você vai dar o retoque final. O retoque final. A arte final do negócio. Muitas vezes eu apago muitas coisas. Eu também. Falo assim, isso aqui não ficou legal. Nada disso que eu fiz agora ficou legal. Apago tudo. E é sempre depois, você faz isso também. E é sempre depois de você sair... Você vai naquela coisa de fazer. Daqui a pouco você vai naquela de sair tirando os excessos. A gente meio que fica cego ali, focado. Eu não sei o que acontece. A gente entra de um jeito... parece que dá um looping na gente e a gente precisa sair dele. A gente rebobina. E quando volta, a gente consegue ter um olhar um pouco diferente. Pô, isso aqui não ficou legal. É isso. Aí eu penso depois que eu vejo a arte 1 e 2. O que eu fiz ali? Que foi aquilo? Eu pensei que fosse só comigo. Não, é comigo também. É normal, né? Comigo tem muito. Eu tenho que fazer. Isso faz parte da minha rotina de trabalho. Eu tenho que sair, olhar, tomar um banho, lavar o rosto, e aí sim eu volto, aí eu dou o retoque. Aí ela fica redonda. Fico do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. E aí a gente vai embora. Rafael, você acha que tem mais alguma coisa assim, para dar um toque assim importante? Alguma coisa assim imprescindível? Por exemplo, alguém está ouvindo esse bate-papo aqui e pensa assim, pô, eu vou contactar esse cara aí para ele fazer uma arte para mim, para ele fazer a minha identidade digital.
Quais são as dicas que você daria para uma pessoa? Quando ela quer me contratar? Para ela, se ela está pensando em contratar alguém. Poxa, eu tô indo por esse lado, eu gostei do trabalho dele. Mas está meio em dúvida. Isso, o que eu devo fazer? O que ele precisa falar para me dar aquela coragem de procurar? Porque às vezes acontece, porque às vezes você está faltando alguma coisa, nem que seja coragem, mas às vezes está faltando. E você pode dar umas dicas aí. Aí, de repente, a pessoa acha que está faltando alguma coisa e não está. Ou então, sei lá, uma dica, um toque aí que você dê aí de conhecimento que você já teve aí com alguns clientes seus e você acha que a pessoa que precisa procurar alguém para fazer a sua identidade visual, ela precisa estar pronta até aqui assim é tal. O que ela precisa ter para isso, para desenvolver isso? Primeiro de tudo, ela tem que ter em mente qual é a ideia dela, né? Tirando a parte de tênis agora, Sim. falando, eu quero criar uma logo de um exemplo. O que você quer? Quais são as dores e as necessidades? Qual público-alvo você quer? Porque eu não quero, eu quero do 18 a 90, não. Porque às vezes a pessoa não tem nem essa ideia formada, né? Então você ajuda ela, você completa isso aqui. É fundamental eu ajudar, porque se eu for tentar abraçá-la do jeito que ela tá, crua e nua, ela não vai seguir para frente com o nosso trabalho. Uhum. Ela não vai durar 2 meses, no máximo. Sim. Então eu tenho que dar uma segmentada, fazer o funil, para que ela consiga ter uma ideia mais ou menos do que ela deseja. Meu público-alvo é mulheres de 25 a 35, produto de beleza, um exemplo. Pô, legal, já tem um plano bem definido ali. São mulheres ali jovens, mas ali já no mercado de trabalho, 25, 35. Isso já consigo trabalhar a partir daí. Qual é a sua ideia? Quais as cores que você gosta? Na hora de você criar uma identidade visual, um manual de marca, manual da marca. E eu sempre prezo por isso. Então, se a pessoa quiser me contactar, bater um papo primeiro para saber esses pequenos pilares, que são diretrizes mínimas, para que aí sim eu consiga ter uma ideia e a partir daí seguir num trabalho para a gente poder ter êxito. E também eu sempre falo assim, dá tempo ao tempo. Porque muita gente fala comigo assim, mas é muito, Marquinhos, isso é demais. Poxa, eu tô com orçamento apertado. Em 1 mês eu tenho que vender X. Falei, irmão... Melhor nem começar. Melhor nem começar. Porque em 1 mês você não consegue nada. Milagre, não sou Deus. Não trabalhamos com milagres. Pessoa quando cria... Exatamente. Qualquer pessoa quando cria um negócio, sabe que tem um negócio... Você tem 1 ano, 2 anos de déficit para depois você ter a taxa de retorno e aí sim o superávit. No marketing é a mesma coisa. Você não vai ter retorno de vendas em 1 mês. Claro que você vai ter um resultado positivo, mas nem sempre vai bater o que você investiu. Né? Então, eu falo sempre, dá tempo ao tempo. 3 a 4 meses ali, uma média, às vezes menos, às vezes mais. Basicamente ali 3 a 4 meses. É controlar a ansiedade, pra gente poder estruturar o perfil, montar. Eu gosto muito de começar um perfil do zero. Que a gente monta. Eu acho que é o melhor. É o melhor. É uma tela em branco. Na agência a gente tem um marketing de um médico. Ele é oftalmo, aqui de Niterói, atende no hospital de Niterói, ali de 7 de setembro. Sim. Ele começou do zero o perfil dele. Ele tem um perfil pessoal, que é ele com os amigos, jogando bola, zero, trancado. E tem o perfil que a gente começou. Então a gente fez a base, a gente estruturou, a gente montou a paleta, a gente montou a logo. Tá lindo o perfil. Criou a imagem dele digital. Criou a imagem dele, deu pra gente. Então é isso, dar tempo ao tempo. Ele tá com a gente aí tem uns 6, 5 meses. Tá começando a ter um engajamento ali. Começando a ter cliente procurando, a gente, ligando para saber valor. O retorno já tá vindo, né? O retorno já tá vindo. Mas com 1 mês, não. Com 1 mês ele precisa ser visto. Claro. Com 1, 2 meses ele precisa ser visto. Não tem que converter. Eu tenho um curso online da Hotmart. Quero vender 300 no mês. Cara, você não vai conseguir. Esquece. Melhor a gente nem começar. Então, eu falo com isso. São esses pilares, né? Já tem um certo direcionamento mínimo que a gente mesmo já vai ajudar e dá tempo ao tempo. Porque tempo é dinheiro. Mas também não é com 1 mês que você vai conseguir ter resultados satisfatórios a ponto de dizer que o trabalho está sendo positivo. É a ansiedade do retorno, né? O retorno vai vir, mas igual o técnico de futebol, dura 1 mês e já sai. Gente, ele nem mostrou trabalho, não deu nem conseguiu, tempo. O que é 1 mês? Ainda mais que o Campeonato Brasileiro tem um monte de jogo, você não consegue treinar. Não dá. Com a gente é a mesma coisa. Exatamente. Você precisa de um tempo para
para mostrar isso pro mundo, né? E pro mundo captar que aquilo existe, aí sim, aí vem os louros da vitória. Exatamente, porque lembra que eu te falei, não dá pra você abraçar A a Z. Não dá. Mas se você pegar A e B, você consegue. Porque aí você já dá uma funilada, né? Só que tem muito ter um cliente que funil. não gosta disso. Acha que não, eu quero pegar todo mundo, mas você não vai abranger ninguém. Esse ainda não entendeu Ele o não que é entendeu. marketing. Aí ele fala, não, mas a gente tem um público X, Y e Z, mas o teu público Z é onde você vai atacar. Não, mas não é muito pouca gente? Não, é muita gente. Se você nichar certinho, segmentar ali, de fazer o funil, você vai atingir o teu público-alvo. É isso aí. E você vai vender muito, você vai ser muito mais visto, você vai gerar engajamento, as pessoas vão compartilhar o teu vídeo, compartilhar o teu conteúdo, vão mandar para os amigos, vão mandar para os grupos. Porque não vai ser palavras ao vento. Vai ser direcionado para quem Isso. quer. É assim, você está falando coisa para quem quer ouvir aquela coisa. Quando a gente patrocina uma publicação no Instagram, lá a gente coloca, eu quero região, eu sou de Niterói, eu tenho uma empresa de materiais de limpeza. É uma a gente idade vende de público-alvo. uma idade de público-alvo. Eu quero atingir população de Niterói que tem um poder aquisitivo mais alto, Icaraí, Cambuinhas, a gente vai mandando, Zona Sul. Então, tem todo um trabalho por trás para poder atingir. Mas é um público muito pequeno. Muita gente pensa assim, não é. É muita gente. E esse tipo de gente vai ser os seus clientes fiéis. E se vão você ter pegar, lealdade e fidelidade. A pessoa não pensa em determinadas coisas. Não é um público pequeno. Zona Sul, bairros verticais. Às vezes, numa quadra moram milhares de pessoas. É muito Às mais vezes, do não que sempre na é assim. roça, por exemplo. Pô, a gente tem prédios aqui de 30 andares, 29 andares. 4 por andar. Às vezes 6, 8 por andar. Que eu costumo falar que é um bairro por andar que tem. Tem prédios que são assim. Aqui tem prédios gigantes. Sim, e o que acontece? Se você já fizer uma geolocalização de Zona Sul, já tem gente pra caramba. Eu me lembro que quando a gente começou a impulsionar, era uma captação assim de visualização de 1.000. Em 2 dias foi para 18 mil. Então faz sentido. Total. 2 dias, imagine você fazendo direto. Né? E eu fico ansioso, né? Então não quero nem ver os insights. Você gosta de ver? Deixa pra Daniel. Não ver. Eu prefiro não ver. Não acompanha. Eu só vejo assim, tá tudo certo? Tá certo? Tá indo? Você tá no caminho certo. Beleza, tá ótimo. Já fico satisfeito. Não tem erro, sabendo segmentar ali, de acordo com o que você quer, a tua região geográfica, vai atrair. Sim, meu trabalho é ficar sentado aqui, batendo papo. Que pra mim isso não é trabalho nenhum. É prazer. Você vê lá no clube, a gente não cala a boca. É dentro da sauna, é ali do lado da piscina. Não tem jeito. Infelizmente, eu não tenho nem conseguido ir mais, né? Encontrei até com um Marco lá na rua ontem. Você não tá dando, mas porque a gente está gravando aqui direto, né? Direto, e geralmente à tarde. Então fica difícil. Mas eu vou dar um jeito, sim. E é isso. Então, pra gente fechar aqui, Rafael, tem mais alguma coisa que... outra coisa que eu quero que você deixe aí, apesar de ficar no final, abaixo no episódio, como é que as pessoas te contactam, como é que elas conhecem seu trabalho, porque você tem Instagram seu, você tem da agência, então conta aí para as pessoas. Vocês me encontram no meu Instagram pessoal, Rafael China, Rafael com F e XYNA, não é um China de país, é o China XYNA. China. Bem publicitário mesmo, eu tive que mudar, meu período de China veio, não é por causa do ouro, veio por causa do tênis de mesa, mas enfim. Mas eu vou deixar debaixo do... E agenciaon.br, tá? A gente responde vocês, pode demorar um pouquinho, mas a gente responde. Meu perfil pessoal também. agenciaon.br, tá na minha biografia. E Rafael China com X e Y, não tem erro, só tem eu. Só tem você, realmente, não aparece 2. Tá certo. Rafael, foi muito bom ter conversado com você sobre isso. Prazer é todo meu. A gente que mexe com marketing, a gente relembra coisas, aprende coisas. A gente está aprendendo todo dia. Todo dia a gente aprende alguma coisa. Então foi legal e tenho certeza que isso aqui vai ser importante para pessoas que vão assistir, porque o interesse do podcast aqui é esse. É sempre trazer um assunto relevante, de interesse público, que possa ajudar, que seja uma pessoa. Se ajudou uma, a gente já bateu a nossa meta aqui de... Eu que agradeço. Eu sempre falo isso. Se eu conseguir ajudar a transformar a vida de uma pessoa, ter um insight assim, você transformou minha vida, eu já tô feliz, já tô realizado. É verdade. Espero que o conteúdo tenha agregado, que eu tenha falado. Viaje um pouco. Não, mas viajar é necessário. Viajar é necessário. A gente foge um pouco, mas... depois a gente volta pro assunto. É bom demais. E, super prazer estar aqui. Fui muito feliz e honrado.
Espero poder voltá-lo outras vezes. Porra, com certeza. Tendo uma novidade aí, E vamos com tudo. é isso aí. Rafael, brigadão. Obrigado mesmo por ter vindo. Gratidão. E, pessoal, a gente termina por aqui hoje esse episódio com o Rafael China. E eu já digo para vocês que na próxima quinta-feira vem mais um convidado aí, ó. Nota 1000. Então, até a próxima. Pô, eu acho que ficou maneiro, cara. Ficou bom mesmo? Ficou. Show de Fechou? bola. Espero que tenha gostado.